Então, vamos embora aí começar a nossa análise técnica partindo de DXY. Então, aqui em DXY, o que nós vemos? Lembrando que isso aqui é a força do dólar, dólar por ele mesmo. Então, aqui nós temos um movimento de alta muito forte aqui no gráfico mensal. Então, o gráfico mensal de DXY, de acordo com esse movimento muito forte que estamos vendo aqui, isso já de cara indica para nós que em algum momento nós precisamos retornar para buscar por um fundo ascendente aqui nesse brusco movimento de alta, porque o mercado precisa subir formando estruturas de topos e fundos ascendentes. O fundamento disso aqui, é claro que tudo tem um fundamento, porque isso daqui se trata do comportamento humano na sua coletividade, isso aqui é só um ponto de vista da realidade. Então, todos os padrões, todas as figuras, tudo que você enxerga no gráfico precisa fazer sentido na realidade. Então, isso daqui não é só uma regra de que as tendências de alta precisam subir fazendo zigue-zagues ascendentes. Existe uma lógica baseada na realidade por trás disso. É claro que eu não vou conseguir aí ensinar para vocês todos os conhecimentos por trás da análise técnica, mas você precisa entender que esse movimento vai precisar retornar para um fundo ascendente se dólar quiser continuar carregando com a sua força para cima, então com a sua força predominante frente às outras moedas do mundo. Então, aqui a qualquer momento tenderemos a ver um topo aparecendo nesse gráfico mensal. A questão é, a partir do gráfico mensal, já precisamos ter isso como premissa, porque com isso, nós vamos entrar para os gráficos, nós vamos mergulhar nesses fractais de tendência para entender se, de uma forma minimizada, uma quantidade diminuída dos integrantes desse mercado estão começando a construir movimentações que possam estar desencadeando um crescimento de uma intencionalidade vendedora e com isso fazendo construir então princípios de inversões de tendências de baixa para aí termos estabelecido um topo no gráfico mensal. Então é isso que nós vamos entrar para procurar. Então nós já nos movemos por um tempo gráfico menor, aqui no caso o gráfico semanal, que é a camada de fractal menor depois do gráfico mensal. Então nós já entramos aqui agora nesse gráfico, entramos nessas camadas para procurar por fragilidades de preço, porque sabemos que a qualquer momento esse gráfico mensal de DXY precisa encontrar um topo aqui nesse gráfico mensal. Então vamos partir para o gráfico semanal para a gente procurar essa eventual anatomia aí de inversão de tendência, porque para que aconteça um topo no gráfico mensal, que é o que precisamos que aconteça, o gráfico semanal precisa inverter a sua tendência. Então aqui agora precisamos ter algum tipo de demonstração ou indício de que a força compradora que no gráfico de DXY esteja começando a demonstrar sinais de fragilidade, de força, a começar a perdendo força. Então, a primeira coisa que nós enxergamos aqui é que essas médias móveis exponenciais de 12 e 26 períodos estão dando um fortíssimo suporte de preço. Então, é uma referência muito forte da força compradora. Então, toda vez que o preço vem nessa região, aqui vão estar posicionadas uma massa compradora muito forte que vai tender a fazer o dólar ganhar confiança novamente frente às outras moedas globais. E isso está fazendo com que o preço tenha um suporte muito forte para dar continuidade progressiva a essa subida. No entanto, aqui pode ser que estejamos aí buscando por um topo descendente contra o topo anterior. Então perceba que em nenhum momento dessa tendência de alta isso aconteceu. Então esse seria o primeiro topo descendente de toda essa jornada de tendência de alta aqui no gráfico semanal. Então isso pode agregar confiança o suficiente para a força vendedora estruturar um ataque mais forte aqui na força compradora, aí tentando o enfrentamento dessa região aqui sitiada pela força compradora de dólar, e aí eventualmente com esse movimento agregando bastante confiança, rompendo principalmente esse fundo anterior, aí vamos sim tender a ver aí uma possível inversão de tendência. Isso vai trazer mais confiança ainda
para uma possível continuidade de baixa, quem sabe, enfrentando os próximos suportes pelo caminho. E nesse ponto já teremos um topo no gráfico mensal. E esse movimento acontecendo aqui no gráfico de dólar, você precisa entender que esse dinheiro que está saindo do dólar está indo beneficiar outros mercados e por força de fundamento, os mercados de risco vão tender a se beneficiar, logo Bitcoin e criptomoedas vão tender a ter uma boa alta no preço, porque vai ser beneficiado por essa saída de dólar. Então o capital vai sair de dólar e vai tender a beneficiar de uma forma prioritária os mercados de risco. Então nós vamos ver as ações, principalmente S&P 500, a bolsa americana, as principais empresas do mercado americano se beneficiando, logo em consequente todos os outros mercados de risco pelo mundo vão estar se beneficiando também dessa movimentação de fuga do dólar. Então, é isso que nós precisamos aqui avançar para ver, será que realmente estamos aqui construindo um topo descendente no dólar? E aí, possivelmente, vamos enfrentar novamente a região de médias móveis, esse suporte aqui que eventualmente pode ser também um fundo ascendente contra o anterior. Então, é isso que aqui agora nós precisamos entrar dentro desses factais para entender a anatomia desse movimento, para conseguir compreender o que de fato está acontecendo aqui. Se estivermos construindo o nosso topo descendente contra o topo anterior, é uma fortíssima informação de que pode vir a acontecer a qualquer momento uma fuga maior de dólar. Então é isso que nós vamos enxergar aqui agora, olhando para o gráfico diário. Então aqui no gráfico diário nós vemos que aqui estamos retornando em busca de um fundo, e aqui agora, na continuação, eventualmente, possivelmente, poderíamos estar segurando num topo descendente. Porém, isso aqui no gráfico diário, para que isso aqui fosse um topo já confirmado lá no gráfico semanal, precisaríamos ter visto o gráfico diário invertendo para baixo. No entanto, não é isso que estamos vendo, então essa possibilidade aí que aventamos lá pelo gráfico semanal ainda está um pouco distante, porque para que ela aconteça, esse gráfico diário precisa inverter para baixo. Então aquela anatomia pelo qual enxergávamos pelo gráfico semanal é meramente somente um movimento único de alta. Então, partindo daqui, só temos ainda um movimento único. Então esse embargo aqui no preço não se trata aqui de um topo descendente, fundo ainda, porque aqui no gráfico diário não tivemos daqui uma inversão de tendência para baixo, daqui uma inversão de tendência para cima e agora invertendo para baixo de novo sem romper o teto anterior. Então, não é disso que se trata ainda esse gráfico semanal, então ainda não há que se falar em topo descendente sendo formado aqui no gráfico semanal. O que então nós precisamos ver aqui agora no gráfico diário é se no gráfico diário aí sim estamos formando aqui um topo descendente contra o topo anterior, que da mesma forma é uma super informação, super aí otimista para a força compradora dos mercados de risco e para a força vendedora de dólar. Claro que também aqui as EMAs fazendo um papel importante de suporte no preço, sempre que o preço tenta enfrentar com mais vigor essas médias móveis aqui no gráfico diário, a força compradora já entra novamente empurrando esse preço para cima. Porém, aqui agora, formando um topo descendente numa anatomia muito clara e inequívoca, isso vai agregar sim confiança para a força vendedora aí voltar despejando esse preço para baixo e assim invertendo a tendência aqui no gráfico diário, configurando esse topo no gráfico semanal. E se a tendência aqui do gráfico diário for invertida dessa forma, aí veremos um ataque frontal aqui nas EMAs do gráfico semanal, e isso por si só já vai fazer com que Bitcoin e os mercados de risco se beneficiem dessa fuga de capital. Então, se o gráfico diário inverte sua tendência para baixo, nós vamos ver aqui o preço perdendo essa região aqui de 110 pontos, invadindo, então, mais uma vez, numa tentativa de invasão aqui as EMAs do gráfico semanal. Então aqui vão estar as EMAs do gráfico semanal. Então, se o preço retornar para brigar pelo rompimento do fundo anterior, é preciso ficar nítido, é preciso ficar notório que aqui entraremos numa região completamente dominada pela força compradora. Então aqui ainda não podemos estar otimistas
pelo lado vendedor, porque ainda tem muita compra a ser realizada para podermos conjecturar aqui uma inversão da intencionalidade predominante nesse gráfico. Então aqui o que podemos ver de momento é uma maior probabilidade de um padrão de equilíbrio. Então quando esse preço tentar vir enfrentar o suporte desse fundo anterior, chegando próximo nas regiões das médias móveis, a maior probabilidade é que a gente segure num fundo ascendente e retorne novamente aí para enfrentar os topos anteriores. Então isso vai fazer com que andemos lateralizados num padrão de equilíbrio. Isso vai permanecer perda de volatilidade em todos os outros mercados, inclusive Bitcoin, que já está andando de lado há bastante tempo, levando muita gente à confusão, porque quando o preço anda de lado, temos uma perda de volatilidade, logo cada vez menos as tendências, principalmente nos fractais menores, vão tendendo a ficar confusas e embaralhadas. Por quê? Se nos gráficos menores nós vemos tendências continuando, isso significa que nós não temos perda de volatilidade, você vai tender a ver o preço continuando mais diante dos fractais maiores. Mas como não é esse o caso, os gráficos menores vão ficar completamente confusos, sem formar nenhuma tendência, e é isso que leva grande ou boa parte dos traders a acharem que tudo que elas sabem sobre análise técnica não está funcionando no gráfico. Então elas põem em xeque aquilo que elas antes tinham entendido como verdade da análise técnica. Então tenham muito cuidado, você precisa por isso sempre contextualizar o preço, sempre contextualizar o teu ativo no mercado, porque às vezes o mercado está te dizendo que estamos sem volatilidade, estamos sem perspectivas nem de alta nem de baixa, estamos segurando até uma decisão maior da força coletiva das pessoas pertencentes ao mercado, e aí você nesse momento está querendo forçar uma operação, está querendo às vezes buscar uma informação usando algum indicador que no final das contas só vai te atrapalhar na tua análise. Então tenha uma visão clara dos mercados, perceba em quais momentos estamos trabalhando. Então vamos avançar aqui na nossa análise para conferir se já temos um topo descendente no gráfico diário, se sim, isso já é uma informação super otimista para a força vendedora e para a força compradora de criptomoedas. Então vamos aqui no 4 horas para ver se já temos uma inversão de tendência aqui. Então veja, aqui já temos uma inversão de tendência no gráfico de 4 horas de DXY, então já temos aqui um topo descendente aqui no gráfico diário da força do dólar. Então isso é uma anatomia super otimista para a força compradora dos mercados de risco, porque o capital está saindo de dólar e está indo beneficiar outros mercados. Então criptomoedas consideramos como um desses mercados que vai estar sendo beneficiado pela perda de força no dólar. No entanto, já sabemos que essa região de preço é totalmente sitiada por uma força compradora, então vamos tender a ver o preço se aproximando dessa região e aí sofrendo um grande suporte comprador, o que vai tender a fazer com que esse gráfico de 4 horas inverta para cima novamente, e aí a gente permaneça nessa lateralização dentro desse range aqui de um padrão de equilíbrio. Por enquanto, essas são as perspectivas aqui para o dólar. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!